E a minha relação com meu pai era uma relação muito distante. Eu tinha meu pai como um monstro, eu tinha muito medo do meu pai. E a minha mãe simplesmente saiu de casa assim, vou ali, e não voltou. Só que nesse ano, o meu pai me deu parabéns no dia 20. No dia certo. No dia certo. E meu pai bebia, meu pai fumava, e bebia muita cachaça, muita pinga. Então eu fiquei pensando, deve ter acontecido alguma coisa. Entrou em coma, ficou um mês em coma. Que eu criei coragem de ver meu pai. Eu entrei no CTI, e com a minha fé eu fui conversando com Deus. E meu pai acordou nesse momento. E hoje meu pai é a razão da minha vida. Olá, Caloterapia. Estou aqui com a Anitta e ela vai contar um pouquinho da história dela de superação pra gente hoje. Tarde, a minha história é de superação literalmente de vida, é um milagre que a gente tem em casa. Meu pai teve um AVC há uns 15 anos atrás. E a minha relação com meu pai era uma relação muito distante. Eu tinha uma relação com meu pai, basicamente porque o meu irmão mais novo era muito apegado a ele. E com isso, eu me aproximava do meu pai somente por esse motivo. Apesar de ter o meu pai presente, festa de família, a relação da minha mãe com ele não era tão boa, mas eles tentavam manter a relação por causa da gente, a gente era pequeno e tudo. Mas por conta de problemas dele, da minha mãe, eu tinha meu pai como um monstro, eu tinha muito medo do meu pai. Enfim, um ano antes do meu pai ter o AVC, a minha mãe, eu morava com a minha mãe e os meus 2 irmãos e a minha avó. A minha mãe simplesmente saiu de casa e falou, vou ali, e não voltou. Ficou quase 6 meses assim. Caramba! E eu, um pouco mais esperta, meu irmão na época era meio mais velho, era um pouco mais revoltado, o cuidado dele era com a gente, ele não queria que nada acontecesse com a gente, então a atenção dele era voltada pra mim e pro meu irmão, que era um pouco mais novo. E a minha mãe simplesmente saiu de casa assim, vou ali, e não voltou. E aquilo, eu fiquei muito indignada com aquilo, me indagou muito, fiquei muito curiosa pra saber o que tinha acontecido, e um belo dia eu fui atrás da minha mãe pra descobrir onde minha mãe tava. Eu já tinha 15 anos na época. Já era uma moça. Já era uma moça, já entendia. E eu fui atrás da minha mãe e descobri o meu pai numa cama, igual uma cama de hospital, cheio de aqueles eletros no peito. E ele tava fazendo o exame pra ver tipo um mapa, né? Pra ver qual que era o problema no coração que ele tinha. Se era realmente no coração. E eu cheguei nesse momento, minha mãe entrou, eu entrei junto com ela. Foi um susto pro meu pai, tanto pra mim. Eu já não tinha contato com meu pai, já tinha mais ou menos uns 6 a 7 meses que eu não via meu pai. Porque ele tinha dado o seu primeiro AVC e o contato de urgência dele era a minha mãe. Apesar da briga, de todas as confusões ao longo dos anos, a minha mãe era o contato de emergência do meu pai. Então minha mãe meio que largou não, né? Abandonou a gente com a minha avó, deixou a gente sob os cuidados da minha avó e do meu irmão pra cuidar do meu pai. E então eu vi o meu pai... Não falou nada pra vocês não, se sentindo abandonados, achando, devia estar fazendo um monte de coisa na cabeça. A primeira coisa que eu pensei, minha mãe me abandonou, meu irmão também pensou a mesma coisa, eu um pouco mais madura, um pouco mais crescida, tentando contornar a situação, até que eu descobri que meu pai tinha dado um AVC e minha mãe contou. Eu não queria contar pra vocês porque seu pai pediu, porque ele achou que ele ia morrer. Meu pai na época pesava mais de 120 quilos, ele era muito obeso, bebia, fumava muito. E com isso a gente decidiu, tanto eu, meu irmão, quanto a minha mãe, mais novo, irmos morar com meu pai. E ele ficou, nós 4 morando com meu pai, minha mãe cuidando do meu pai, minha mãe abdicou de 1 ano. Depois de 1 ano, ela abdicou de largar a vida dela pra ficar cuidando do meu pai. E a gente ficou com ele. Só que aí que começa a história. Nesse 1 ano que a gente ficou com ele, a minha relação com meu pai era totalmente artificial. Era, oi pai, benção, como é que o senhor tá? E assim, não é como o senhor tá preocupado em saber. Só por obrigação. Era só, e aí, tudo bem? Como é que o senhor tá? Tô precisando de dinheiro pra escola, tô precisando de dinheiro pra comprar isso. E a minha mãe em casa, ela tinha a vida dela, ela saía, ela fazia as coisas dela, mas cuidava da gente ali. Então foi 1 ano que eu fiquei morando com meu pai e eu não criei nenhum tipo de vínculo com meu pai. E foi aí onde tudo aconteceu. Aí ficou 2 anos, 1 ano assim, mais 2 anos, meu aniversário de 18 anos, eu faço aniversário dia 20 de dezembro. No dia 17, meu pai, como costume todos os anos, ele saía do quartel e a gente vinha pro Rio pra passar o meu aniversário, Natal, Ano Novo aqui com a minha avó, tanto parte de pai quanto parte de mãe, que a família dele também mora aqui e da minha mãe também. E minha mãe ficava lá e eu vinha com meu irmão e ele. Só que aí no dia 17 de dezembro, ele ia dar baixa, aposentar literalmente. E eu viajei um dia antes, no dia 16, pra organizar minha festa de 18 anos. E como de costume, o meu pai sempre errava meu aniversário. Meu aniversário é dia 20 de dezembro, meu pai sempre me dava parabéns no dia 20. Só que nesse ano, dia 21, na verdade. Eu faço dia 20 e ele me dava parabéns dia 21. Só que nesse ano, o meu pai me deu parabéns no dia 20. No dia certo. No dia certo. Um susto, né? Amanheceu o dia, meu pai me deu parabéns. Na época não tinha WhatsApp, não tinha nada, era ligação. Meu pai me ligou, falou, olha, vou pegar o ônibus de meia-noite aqui em BH, vou chegar em Niterói 6 e pouca da manhã e tal, eu não preciso de ninguém me buscar. E amanhã de manhã a gente vai pra fazer a festa, isso era no sábado e tal. Tudo certo pra mim curtir meu aniversário de 18 anos. Enfim, meu pai me deu parabéns, cantou parabéns pra mim, que ele tinha o costume de cantar o parabéns todo na ligação e tal. E desligou e falou, ó, mais tarde. Dele de dizer que ama, né? Ele não sabia como, né? Então ele pegava essas pequenas coisas pra demonstrar. Hoje eu entendo isso. Cada um tem uma linguagem do amor, né? Isso. Aí ele me deu parabéns, falou, de madrugada eu vou chegar na rodoviária, antes de eu pegar um ônibus eu ligo pra vocês, vou comprar o cartão, na época era de Leão, aquela coisa, e eu vou ligar pra vocês pra falar que eu já estou na rodoviária. Só que iria vir ele e um tio meu. Enfim, passou-se a sexta-feira e eu achando, meu pai não me ligou, então ele já deve ter pegado o ônibus e tal. Passou dia 20, à noite, de madrugada, dia 21, dia 22, dia 23 e dia 24 a gente já tava enlouquecidos, porque meu pai não tinha dado nenhum tipo de sinal. E meu pai bebia, meu pai fumava, ele bebia muita cachaça, muita pinga, então eu fiquei pensando, deve ter acontecido alguma coisa. E a gente teve a ideia de ligar pro meu tio, pra ligar pra casa da minha tia, pra saber o que tinha acontecido. E meu tio falou, pra mim, o Aurélio já tava indo no Rio. E meu pai simplesmente apareceu. Tio, mas você não ia vir? Aí ele, eu desisti de última hora, eu
não fui, e pra mim o horário já tava aí. Aí ele foi lá na casa do meu pai pra ver se meu pai tinha acontecido alguma coisa, a casa tava trancada, ninguém tinha visto meu pai bebeu no dia 20 lá com eles, foi pra casa pra tomar banho pra vir viajar. Resumo da ópera, não tinha ninguém em BH, a gente mora em BH, não tinha ninguém em BH, só os vizinhos, pra ir lá na casa do meu pai pra ver o que tinha acontecido. O meu irmão estava em Espírito Santo, já tinha mais de uma semana, meu irmão e minha mãe estavam em Espírito Santo, meu irmão voltou pra BH e decidiu ir direto, deixar minha avó em casa, minha mãe em casa e ir direto lá na casa do meu pai. Chegou lá, ele ficou lá por horas e horas batendo no portão, tentando entrar, sem chave, sem nada, e por um cuidado literalmente de Deus, meu pai estava tendo um AVC dentro de casa e meu pai se arrastou, e nisso que ele se arrastou, ele não falava, ele gemeu alto, e meu irmão ouviu. E meu irmão ouviu e falou, tem alguém aqui, minha cunhada, não tem, tem, meu irmão conseguiu arrumar o portão, e quando entrou, meu pai estava deformado, porque ele estava todo torto, braço torto, boca torta, já não falava, não tinha movimento mais das pernas, só de um braço que ele conseguia movimentar, e aquela cena lamentável, triste, e, enfim, meu pai foi pro hospital, entrou em coma, ficou um mês em coma, os médicos, aí eu voltei pra BH, ai, fui nervosa, voltei pra BH pra ter coragem de visitar ele, mas eu não tinha coragem, e no dia que eu fui, no resumo bem rápido, no dia que eu criei coragem de ver meu pai, eu entrei no CTI e com a minha fé eu fui conversando com Deus e fui massageando o pé dele, conversando com ele, e eu pedi para Deus, eu tenho o Senhor como meu pai, mas eu tenho meu pai aqui na terra que o Senhor me deu e o Senhor tá levando ele. E eu queria só ter a oportunidade de ser filha dele. E eu queria que o Senhor me desse a oportunidade dele voltar à vida e eu refazer tudo que eu não fiz. E meu pai acordou nesse momento. Caramba! Meu pai acordou nesse momento. Você lá? Uhum. Foi um susto danado, porque pra mim, eu não entendia, nunca tinha passado pelo hospital, não entendi o processo nem nada. Pra mim, meu pai tava morrendo. Os aparelhos gritando, aquela coisa toda. Eu com medo, o médico me tirou de lá, a gente estava no CTI, o médico me tirou de lá e depois ele chamou a minha família toda, deixou todo mundo entrar dentro do hospital. Meu pai tava com a tráqueo, né? Então ele não falava, né? Ele tentava balbuciar. Uhum. Aí eles fizeram a retirada da tráqueo, ele voltou com o respiratório, a gente voltou pra dentro do CTI e meu pai voltou à vida. E hoje o meu pai é a razão da minha vida. E hoje em dia vocês são super ligados, né? Moram até hoje, desde os meus 15 eu moro com meu pai, mas cuidando do meu pai mesmo desde os meus 18 e até hoje. Aquele carinho nasceu, né? Naquele momento. Eu criei, Deus me deu a oportunidade de refazer, voltar atrás no tempo e fazer acontecer, né? Isso aí, show de bola. Arrasou, Lita. Que bom, graças a Deus que vocês conseguiram em vida, né, modificar isso aí tudo. Verdade. Parabéns, obrigada pelo teu depoimento aí, pela tua participação. Obrigada, eu que agradeço. Agora